Vasco da Gama. Ô Lucas Pedrosa, o que aconteceu com o Vasco da Gama? O que vem acontecendo em todos os jogos. Você começa, joga 20 minutos bem, aí logo depois dos 20 minutos bem você toma um gol. Aí tranquilo, tomou o gol em mais uma falha defensiva, onde a defesa do Vasco dormiu, o senhor Robson, o senhor Léo, o senhor Pumita, Galarza também ficou marcando o cara como se ele estivesse em casa. Aí no segundo gol, o Vasco vai apelar para sua jogada do latereio. Ah, sei qual é. A jogada do latereio, que aí você bota o zagueiro para bater o lateral como se fosse um escanteio. O problema é que a única jogada que o Vasco tem é jogar a bola na área. O problema não é você fazer o latereio, porque é mais um artifício do jogo. A gente sabe que alguns técnicos usam isso. Só que o problema é você só ter esse artifício. E pior ainda que quando esse problema se volta contra você. Porque depois do latereio, o que aconteceu? O zagueiro estava no latereio. O zagueiro estava no lateral. E o gol foi de quem? Do São Paulo. No segundo tempo, o Vasco novamente tenta o latereio e quase toma o terceiro. Então, assim, é uma equipe que... Desesperada, né? Desesperada. Isso, pra mim, com todo respeito, Vasco. Quando isso se torna uma arma crucial, o seu plano A e seu plano B, isso quer dizer que você não tem repertório com a bola no pé. Você quer números do SofaScore? Pode mandar. Nas últimas 7 partidas, o Vasco de Maurício Barbieri teve um total de 211 cruzamentos. Meu Deus do céu. Isso quer dizer uma média de 30 cruzamentos por jogo. Últimas quantas? Nas últimas 7 partidas, 211 cruzamentos. E não contra o latereio. Provavelmente não conta o latereio, porque aí é lateral. Não conta, então, assim, cara, o problema não é você usar esse artifício. O problema é quando esse é o seu único artifício e quando, inclusive, esse artifício se volta contra você. Aí o Vasco consegue fazer o 2-1 num cruzamento do Lucas Piton, que é o único que eu salvo, além do próprio Léo Jardim, desse time aí, da atuação contra o São Paulo. Aí o Barros faz o gol, depois o Barros acaba tendo cartão amarelo, e aí o Barbieri tira ele, coloca o Alex Teixeira. O Vasco consegue empatar na mesma maneira de jogar, que é chuveirinho, chuveirinho, chuveirinho. Até tem triangulações e tal, mas é muito mais na base do desespero. E depois, por ser um time frágil, por ser um time mentalmente também, que não consegue jogar atrás do placar, por ser uma equipe nova e por ser uma equipe que, desculpa, tá fazendo um trabalho em regressão. O trabalho do Maurício Barbieri é um trabalho de regressão. Por quê, Pedrosa? Vamos lá. Como é que a gente... A primeira pergunta eu vou fazer, e em cima dessa tua resposta aí que vai ter uma qualidade, que eu sei que sempre tem, eu quero que você me responda isso. O Barbieri deve continuar sendo o treinador do Vasco? Eu não vou te responder isso. Tá bom. Porque a gente está aqui para analisar o que acontece. Quem toma a decisão é a diretoria. Mas então, você tem uma opinião. Vamos analisar? Tem uma opinião, que eu sei que geralmente é não. Vamos analisar o seguinte. O início do Vasco da Gama nessa temporada tem pré-temporada com o Maurício Barbieri, onde ele faz parte da montagem do elenco. Campeonato Carioca, ok, conseguiu lá a classificação, foi um laboratório tranquilo. E até ele já fez boas partidas. Fez boas partidas. Deixa o Barbieri trabalhar. Mostrou. Ele fica rindo enquanto você fala. Mas tudo bem. Ô, Luiz Castro aí, um bom exemplo, cara. Não é um bom exemplo. É um bom exemplo, cara. Vamos lá, olha só. E aí, dentro do Campeonato Carioca, faz o Campeonato Carioca ok, consegue até competir bem contra Botafogo, contra Fluminense, contra Flamengo. Tem um padrão de jogo ali onde você espera o seguinte, cara, tá evoluindo, a gente tá vendo um Vasco que tá em progressão e que vai melhorar conforme o tempo for passando, o treinamento e etc, e jogadores chegando também. Chega na Copa do Brasil em São Januário, derrotado nos pênaltis pro ABC, eliminação na Copa do Brasil. Depois que você é eliminado da Copa do Brasil e da semifinal do Campeonato Carioca, você tem mais praticamente um mês de trabalho. Ou seja, é quase uma intertemporada. Aí o Vasco inicia o Campeonato Brasileiro, uma vitória em 7 jogos. O Vasco tem uma vitória nos últimos 2 meses, nos últimos 10 jogos. Então, assim, eu sou a favor de tempo, Fernanda. Eu sou a favor de trabalho, de paciência. Só que a partir do momento que, nesse tempo, você não está tendo resultados a curto e médio prazo, e você está falando de um time que perde 2 vezes em casa, foi eliminado na Copa do Brasil, não tem conexão com a torcida, uma equipe que, infelizmente, tem um trauma dos últimos 4 rebaixamentos, onde inícios de campeonato brasileiro são assim, a análise do trabalho tem que ser feita. Está dando certo? Aí é a diretoria do Vasco que tem que responder. Porque se confia no trabalho do Maurício Barbieri, 2 coisas. Coloca a cara, senhor Paulo Brax, senhor Luiz Melo e a diretoria do Vasco, para poder falar que confia, dar explicações para o torcedor e reforça o time. Porque se não quiser sofrer em 2023, tem que reforçar o time. Esse time jovem do Vasco, cheio de deficiência, vai continuar sofrendo. Não estou falando que vai cair nem nada não, mas vai ser sempre assim.
Ganha um jogo aqui de 1-0, depois perde ali de 2-1, fica 3, 4 jogos perdendo, porque isso não é oscilação. Oscilação é você perder duas, ganhar uma, empatar outra e por aí vai. Agora, em 10 jogos você vencer uma partida, isso pra mim não é oscilação. Então se confia no trabalho, bota a cara e assume. E dá reforço pro torcedor, porque a culpa não é só do Barbieri. Não, a culpa não é só do Barbieri. Ele é um dos culpados, talvez o maior culpado, porque o time regrediu. Mas você tem que dar reforço pra esse cara. Sem material humano, meu amigo, aí eu vou falar igual você, Venê. Nem o Guardiola dá jeito, tá? Sem material humano, nem o Guardiola dá jeito. Eu acho que o problema do Vasco, assim, óbvio que além do desempenho, tem os resultados negativos, tem um desempenho que é um desempenho de fato muito fraco, mesmo levando em consideração que não é um timaço, não tem uma estrela no time do Vasco da Gama, mas o grande problema na temporada futebol, né, foi a queda na Copa do Brasil, sabia? Porque se não tivesse caído na Copa do Brasil, o torcedor poderia levar em conta que, olha, beleza, o Vasco em 2023 é isso mesmo, é meio de tabela no Campeonato Brasileiro, quem sabe ali buscar a vaguinha na pré-Libertadores e tal. Agora, a forma como caiu na Copa do Brasil aumenta muito a pressão em cima do Barbieri. E perder 2 jogos em casa no Brasileiro. E sabe o que é um detalhe? Então, mas é o que eu tô falando, o desempenho é péssimo. O meu detalhe para essa temporada do Vasco, e aí eu vou dizer que é a minha opinião, o vascaíno, ele é um dos torcedores mais poderosos desse Brasil. Eu tô falando o que é jogar em São Januário e o que é jogar diante da torcida do Vasco. Eu não tô falando do Vasco, não, tô falando do adversário. Então, eu passei a temporada toda falando que o vascaíno, que o torcedor que esgotava o ingresso em 1 hora de um Vasco que não estava conseguindo sair da Série B, esse torcedor pegou o Vasco da Gama e depois colocou ele na Série A. Foi o torcedor que levou o Vasco para a Série A. E aí você ser eliminado na Copa do Brasil pro ABC dentro de São Januário e você perder 2 jogos dentro de casa, que não seja São Januário, mas que o torcedor do Vasco tem poder em qualquer lugar, inclusive no Maracanã, aí eu começo a achar delicada a situação. Sabe, porque cobra-se o desenvolvimento, que a gente vê até uma regressão, cobra-se tantas coisas, mas a identificação com essa torcida tão poderosa que é a torcida do Vasco, ela não pode ratear. Se ela tá rateando, é porque algum sinal precisa ligar e falar, ô, o que tá rolando aqui com vocês? Chegou ao ponto do Barbieri dizer que São Januário se tornou hostil pro próprio Vasco, não pro adversário. Agora, tem um ponto que o Barbieri deveria explicar, Pedrosa, com todo o respeito, assim, analisando o trabalho da diretoria. A diretoria fez um esforço absurdo para contratar um zagueiro argentino. Aí eu, assistindo ao jogo contra o São Paulo, falei assim, cara, por que esse argentino não é titular? E o Robson é, sendo que o Robson errou ali. É o Bambu. É o Bambu. Nos 3, 4 gols ele errou. Nos 4 gols ele errou. Por que esse argentino não é titular? Porque isso é uma escolha do Barbieri. Aí é o que eu falo. Eu posso defender o treinador? Eu não posso defender o treinador. Porque ele prefere um atleta que, em nenhum momento nos últimos 2 anos, e isso não é só culpa do Barbieri, nos últimos 2 anos o Robson Bambu desempenhou para ser contratado pelo Vasco da Gama. O Vasco vai à Argentina. Paga não, né? Fala que vai pagar, porque não pagou ainda. Não pagou 50% do capácito do Atlético Tucumã. O Miranda, que iniciou bem a temporada, ele poderia muito bem estar na frente do Robson. Tá esquecido. Então, assim, são muitas incoerências que, infelizmente, o Barbieri merece ouvir, sim, críticas. E, mais uma vez, como é que o Orediano joga tão pouco? Pois Por que o Eric Marcos joga tão pouco? Essas são as 2 dúvidas. Olha aqui, ô Pedrosa, pintou uma pergunta que eu achei muito interessante. É essa mesmo. O Luan Rodrigues falou o seguinte: Pedrosa, quais posições o Vasco mais necessita de reforços hoje? Todas. Filha, você tá rindo de quê, cara? Ei, para com isso, de ficar rindo. E eu que tô te defendendo aqui, hein? Se eu sou o diretor de futebol do Vasco, e eu não tô nem falando que ele não tá fazendo isso, mas eu trago mais um zagueiro, tá? Tem que trazer mais um zagueiro, um primeiro volante de qualidade, um meio campo para poder fazer essa ligação com o ataque centroavante aí e um centroavante reserva. Essas são principalmente as... E reserva que eu digo não, um centroavante para brigar com o Pedro Raul, para brigar pela posição. O Pedro Raul entrou na zona de conforto, cara. Não, ele sabe que não tem ninguém ali. Mas ele é um garoto que Mas não digo isso que ele tá fazendo isso de propósito. Isso é normal. O Peck é um bom exemplo. É um bom exemplo. O Peck ano passado não rendia tanto esse ano. Por quê? Porque esse ano chegou o Orediano. E já começou a oscilar novamente, Venê. O que é normal também. E isso não é o jogador. É o jogador também, mas é um trabalho geral. É a forma como o time consegue entender as ideias daquele técnico. O que eu falo, e até conversando com o jogador, é o seguinte: o que o cara me fala? Às vezes eu chego pro jogador de futebol, que é meu amigo, eu falo assim, mano,
Quanto tempo que um técnico precisa ter? Aí ele fala, Pedrosa, isso é muito relativo. Tem gente que consegue implantar as ideias dele em um mês. Dorival. Tem gente que demora 6 meses para isso. O problema não é o cara saber ou não de bola. Eu acho que todos eles sabem. O problema é você passar as ideias para o seu jogador de futebol. Fazer com que ele entenda o que você quer como representação de futebol. E isso, desculpa, Fernanda, no Vasco da Gama, a única representação que eu vejo no Vasco é um time que sabe cruzar. Só.